Por acaso tu conhece alguma pessoa que faz algum curso de exatas ou gosta de exatas e diz que não gosta de ler? Tu acredita nessa ideia? Bem, eu discordo totalmente dessa ideia de que o pessoal de exatas não precisa ler ou não precisa gostar de ler. Por quê? Porque quem é de exatas tem que resolver problemas. E para resolver problemas, a gente precisa ler, interpretar textos, né? E também escrever de uma maneira lógica. Então essa ideia de que o matemático, o físico é só um calculista, né, é uma ideia equivocada, porque pô, a gente não é calculadora, né? A gente é ser humano e precisa interpretar as coisas direito, certo? Por isso que eu defendo que quando a gente gosta de aprender, né, a gente não pode gostar só de uma área. A gente precisa gostar de aprender qualquer coisa. A gente precisa gostar de ler qualquer coisa. Porque aprender é uma das maiores capacidades do ser humano, se não é a maior capacidade do ser humano. É o que nos diferencia dos outros seres. Então, gostar de ler é gostar de aprender. Eu costumo dizer que também sempre tem um livro para todo mundo, ou vários tipos de livro para todos os tipos de pessoa. Né? Então, tipo, tu não gosta de ler se tu não encontrou o livro ou o tipo de livro que tu gosta. Eu adoro literatura fantástica, eu adoro livro de histórias. Revistas também, eu gosto muito de ler, é super interessante, gosto de ler a revista Cálculo, que eu vou trazer alguns exemplares aqui para mostrar para vocês, é uma revista muito legal. Mas a ideia é que a leitura é um dos maiores prazeres da vida do ser humano, se ele aprender a lidar com esse prazer. Porque para ler a gente precisa estar sozinho, a gente não pode estar muito ansioso, a gente tem que escapar das redes sociais, né? Então a gente tem que estar naquele momento quase contemplativo, meditativo, a gente tem que estar se divertindo para ler, né? E quando tu lê uma coisa que tu gosta, nossa, é tão divertido, cara, as horas passam tão rápido, é tão prazeroso que eu não sei nem descrever, cara. É como conversar com alguém que tu gosta de conversar, certo? Então, cara, tenta inserir a leitura no teu dia a dia. Coloca um livrinho ali antes de dormir, nem que tu durma em 10 minutos, mas tenta ler todos os dias, cara. É uma coisa que desenvolve o teu cérebro. Quando tu lê um livro de literatura, por exemplo, tu de certo modo tá vivendo uma experiência sem passar pela experiência, né? Tu tá vivendo coisas incríveis muitas vezes, coisas que te estimulam, que te dão novas ideias, cara. Isso não tem comparação, né? Isso te transforma enquanto ser humano. Então, cara, aprende a ler. Aprende a ler, tu tem essa capacidade, tu sabe ler. Mas eu não aguento ficar muito tempo ali. Cara, começa devagarinho, é como meditar. Meditar é assim, meu, tu não vai começar meditando meia hora, tu vai meditar 3 minutos, depois tu medita 5, depois tu medita 10, depois tu medita meia hora. Ler é igual, é uma capacidade que tu desenvolve de se concentrar. Olha a vaca berrando. É uma capacidade de se concentrar em alguma coisa e de contemplar uma outra vida que não é a tua vida, uma outra experiência de vida, muitas vezes. Eu tô lendo um livro chamado Pachinko. Eu sou professor de taekwondo, né? Eu dou aula de taekwondo com minha esposa e eu gosto muito da cultura coreana e tal. E o Pachinko é um livro da história das Coreias, né? Da invasão japonesa e tal. E é um livro que tu vai lendo, assim, e vai se inserindo nesse meio, numa realidade que tu não conhecia e vai conhecendo a história, né? Vai aprendendo história, vai aprendendo sobre os seres humanos. Então, meu, fica a dica. Se tu é matemático, se tu é engenheiro, físico, cara, se tu não tá lendo, se tu não tá usando essa capacidade humana de ler, meu, não deixa de fazer isso, cara. Não deixa de fazer isso por nada no mundo, meu. Porque isso vai te transformar enquanto pessoa, vai te deixar mais feliz, vai te deixar menos ansioso, inclusive, porque as redes sociais nos deixam muito ansiosos. Vai te tornar uma pessoa diferente. Então, fica a dica nesse paraíso que eu tô aqui, ó, em Itacurubi. Leia, procure livros que tu goste de ler, que tu venha a gostar de ler e se divertir, porque
ler. Ler é um dos maiores prazeres da vida, e se tu não tá lendo, tu tá perdendo isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.